Atos capítulo 9, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. E logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o Filho de Deus. Todos os seus ouvintes admiravam-se e diziam: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Ele não veio para cá a fim de levá-los preso e aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, fortalecia-se cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Depois de muito tempo, os judeus entre si decidiram matá-lo, mas os seus planos chegaram ao conhecimento de Saulo, e como vigiavam as portas da cidade dia e noite para tirar-lhe a vida, os discípulos, levando-o de noite, desceram pelo muro dentro de um cesto. Até aí tá bom, o restante eu vou explicando aqui, depois do versículo 26 em diante. Olha para cá, por favor. Só para você contextualizar, lembre-se, né? Na última semana, eu falei sobre como que Saulo teve um encontro com Cristo, Saulo e Paulo a mesma pessoa. Jesus aparece a ele no caminho de Damasco, ele fica cego ao ter aquela visão de Cristo. De fato, Jesus Cristo apareceu a ele ressurreto, ele fica cego, vai para a casa de Ananias, Deus manda que Ananias ore por ele. Ananias ora, cai como se fosse escamas o olho dele, e ele passa a enxergar novamente. E Ananias desconfiou, lembra? Desconfiou. Senhor, será mesmo? Tenho ouvido muito deste homem aí que tem feito mal ao seu próprio povo. E Deus vai e diz para ele: não, você precisa ir, ele é para mim um vaso escolhido. Ananias vai, ora, ele é curado, e então ele começa o seu ministério aqui, né, pregando o evangelho. Eu quero passar 3 princípios aqui essa noite. O primeiro é o seguinte: o primeiro que nós vemos é a pregação de Paulo. Versículo 19, que é o da pregação anterior ainda, mas assim, né? E tendo se alimentado, fortaleceu, Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E depois do versículo 20 já diz: e logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o Filho de Deus. Saulo, ele ficou um certo tempo ali com o pessoal de Damasco, alguns vão dizer cerca de 3 anos, pregando nas sinagogas. E você pode ver, ele se converte ao cristianismo, e mesmo assim continua frequentando as sinagogas. Como eu expliquei na última semana, não é porque a pessoa se convertia ao cristianismo que ela abandonava totalmente os hábitos judaicos. Muitos continuavam com esses hábitos, inclusive havia algumas sinagogas apenas de judeus que tinham se convertido ao cristianismo. Provavelmente eram essas sinagogas que Paulo frequentava, e ele, por ser rabino, era alguém que tinha as portas mais facilmente abertas para poder pregar a palavra para as pessoas. E em cada oportunidade que ele tinha, diz a Escritura, ele pregava Jesus Cristo. Se coloque no lugar daquelas pessoas. Uma que de fato gerava também uma certa curiosidade neles, porque, calma aí, este homem perseguia, este homem levava as pessoas para serem presas, quiçá mortas. Ele era um perseguidor ferrenho da seita chamada cristianismo. Agora ele mudou de time? O que aconteceu? Então isso aí faziam as pessoas ter curiosidade para que elas pudessem ouvir a Paulo. Qual que era o grande diferencial da pregação dele? O que deixava as pessoas, algumas atônitas e outras enfurecidas, porque é isso que acontecia quando Paulo pregava. Pessoas ficavam atônitas e pessoas ficavam enfurecidas. Qual era o diferencial dele? Está justamente aqui no versículo 20. E logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o Filho de Deus. Neste versículo 20, é a única passagem aqui no livro de Atos, onde diz que de fato Jesus é chamado de Filho de Deus. O que Paulo estava dizendo, o que significava essa frase, era de fato que ele estava mostrando àqueles homens que aquele Jesus, filho do carpinteiro, que aqueles homens tinham matado por conta de inveja, aquele Jesus Cristo, ele era o Messias, aquele que Deus haveria de enviar para salvar o seu povo. Era isso que Paulo estava dizendo àquelas pessoas. Ele é aquele a quem os profetas, a quem Moisés deu testemunho de que viria. E ele então começa a mostrar que tudo aquilo que a Escritura diz apontava para Cristo, para esse Jesus. Por isso que algumas pessoas ficavam atônitas e outras ficavam extremamente enfurecidas. Ele usava o Antigo Testamento, os sacrifícios, as ordens relativas ao sacerdócio, profecias como de Isaías 53, alguns salmos messiânicos, justamente para mostrar, olha, lembra que Moisés, a lei e os profetas disseram que viria o Messias, o esperado?
Este é Jesus, aquele a quem vocês rejeitaram. Vocês mataram aquele que Deus enviou. Olhem para a vida de Jesus Cristo, olhem para os seus sinais, olhem para os seus prodígios, olhem para como ele foi rejeitado por vocês, olhem para a sua morte sangrenta e vicária, e comparem com a escritura que vocês têm. Vocês verão que ele é o Cristo. E então, depois de pregar dessa forma, ele dizia: e apenas neste nome é oferecido perdão dos pecados e salvação para judeus e gentios. Isso que deixava aqueles homens mais indignados. Como assim? O Messias é nosso, particular. Vem este homem e diz que neste nome, primeiro diz que este picareta, salafrário, esse tal de Jesus Cristo é o Messias, e no nome dele é oferecida a salvação, tanto para judeus como para aqueles ímpios gentios. Paulo diz: sim, sim. E ele provava através da Escritura. No versículo 22, que nós lemos também: Saulo, porém, fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Muitas pessoas, ao ouvirem o sermão de Paulo, este confronto, porque era algo extremamente confrontador, muitas pessoas, ao ouvir, ficavam estarrecidas, enfurecidas. Se coloquem no lugar daqueles líderes de sinagoga. Eles tinham o povo dele, a audiência cativa, e de repente Paulo vem pregando outra coisa, e as pessoas começam a dar ouvido a Paulo e abandonar a sinagoga, abandonar o judaísmo. Eles tinham motivo, óbvio, de ficar totalmente enfurecidos. Mas o que nós vemos aqui é que mesmo com a hostilidade, mesmo com o aumento da perseguição, Paulo a cada dia mais se fortalecia, mesmo sendo perseguido. Segunda coisa que nós vemos é a lei da semeadura. Veja, queridos, não há pecado que não seja seguido de consequência. Não existe. Todo pecado tem uma consequência. Ainda que Deus seja bondoso, gracioso e misericordioso conosco, todo pecado vai ter uma consequência. A Bíblia vai dizer que Davi, no livro de 1 Crônicas, ele comete um pecado que talvez aos olhos de muitos não seja nada tão grave. Davi contou o povo, fez o censo. Deus puniu severamente Davi por conta disso. Algumas das interpretações vão dizer que Deus de fato puniu Davi por ele ter contado o povo, porque contando o exército era mais fácil Davi acreditar na força de seu braço, de seus soldados, e não na força do Senhor dos exércitos. Por isso Deus ficou extremamente furioso com ele. Ora, se você fica contando os homens que você tem, as armas que você tem, você vai deixar de confiar em mim. Você vai analisar de forma lógica e vai dizer: eu posso ir à batalha. Jamais você enfrentaria, como Gideão, você e 300 homens, todo um exército. Aí então Deus fica extremamente furioso, porque ele ordenou que não se contasse. Davi mesmo assim fez. Aí Deus coloca 3 consequências para Davi escolher. Davi, você pecou? Por conta disso vou te dar 3 alternativas. Escolha. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 11 e 12. Gade era o profeta. Gade foi a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe o que quiseres, 3 anos de fome, ou 3 meses de fuga de diante dos teus adversários, com a espada de teus inimigos ao teu encalço, ou 3 dias com a espada do Senhor, ou seja, com uma praga na terra, e o anjo do Senhor fazendo destruição por todo o território de Israel. Decide agora, para que eu responda àquele que me enviou. Diante do pecado de Davi, Deus deixa ele escolher as consequências. Não é assim que às vezes a gente faz com o filho? Errou, você quer aqui, ó. Tá, aqui, aqui. Lembra, eu não lembro qual filme que era. Era tipo Bop, mas eu lembro qual que era. Que os traficantes pegam o rapazinho lá, tiro no pé ou na mão. Vai tomar, não tem como. Deus dá 3 opções para Davi. Davi, no versículo adiante, ele vai dizer, ele com medo diz: Senhor, ainda assim, prefiro cair 3 dias nas tuas mãos, porque sei que o Senhor é rico em misericórdia. E Deus de fato é misericordioso, mas ele pune severamente o povo por conta do pecado de Davi. Pune Davi por conta de seu próprio pecado. Deus, ele perdoa sim, mas ele não isenta.
seus próprios filhos e filhas, das consequências. Davi não foi uma exceção, pecou e Deus passou a mão na cabeça dele. Não, da mesma forma Paulo, como eu disse na quarta-feira passada, Paulo ele foi um perseguidor da igreja, ele queria de fato acabar com o cristianismo. O Senhor o perdoou, sim, mas consequências terríveis, terríveis vieram sobre ele. No versículo 15 e 16, nós pregamos a semana passada, lembra que Deus vai dizer assim? Acompanhe comigo, versículo 15 e 16, é da pregação passada, mas faz parte do contexto aqui. Versículo 15, mas o Senhor lhe disse, falando para Ananias, vai lá com Paulo. Mas o Senhor lhe disse, vai porque ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome perante os gentios, reis israelitas. Verso 16, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Paulo, você muito pecou, eu te perdoei, óbvio. Mas Paulo, diz a Escritura, teve uma vida de sofrimento, mesmo sendo filho de Deus, porque tanto na lei de Deus como no mundo, há essa famosa lei da semeadura. Não é isso que Paulo vai dizer em Gálatas 6:7? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, vai colher. Que eu e você venhamos a olhar para o exemplo de Davi, para o exemplo de Paulo, e que isso possa causar temor, saber que todo pecado que cometermos vai ter consequência. Aquilo, é interessante que se olharmos, analisarmos a vida de Paulo, aquilo que ele desejou, aquilo que ele intentou fazer com Estevão e com os demais judeus, diz a Escritura que tudo que ele queria para aquelas pessoas veio para ele. Paulo não estava perseguindo aqueles homens a fim de levá-los para serem julgados, presos e mortos? Paulo passa por todas essas coisas e é isso que nós vemos aqui. Tudo aquilo que ele desejou para os outros cai sobre ele. Ele é perseguido de todas as formas possíveis. As pessoas querem matá-lo de qualquer jeito, mas ele tinha feito a mesma coisa. Então, perceba, é de suma importância que eu e você venhamos a fazer uma autoanálise de como está a nossa vida, porque aquilo que por vezes desejamos para outros, é o que nós vamos colher. Aquilo que nós plantamos é aquilo que colhemos. Como você trata as pessoas? Como você age com as pessoas? O que você deseja para os outros? Você é aquele que vive a falar mal das pessoas, assim que tem uma oportunidade de reunir um grupinho. Nossa, viu fulano? Viu o pastor? Viu isso? Viu aquilo? Cuidado! Você vai colher a mesma coisa. Se você é alguém rebelde, desrespeitoso, invejoso, não espere colher coisas boas, não vai. O que nós vemos aqui é aquilo que Paulo desejava para os outros, é aquilo que ele tinha para si. Se você é aquela pessoa que sempre quer se dar bem, sempre quer passar o outro para trás, sempre ganhar de alguma forma, atenção. Normalmente, por ser assim, pessoas dessa forma que você vai atrair para o seu círculo de amizade. Deus teve misericórdia de Paulo? Claro que teve. As pessoas queriam matar Paulo. Paulo não morreu naquele momento. Por qual motivo? Tinha muito mais sofrimento ainda. Não, Paulo, não vai morrer agora não. Calma aí, rapaz. Se você morrer agora, você está meio que no lucro. Tem muito sofrimento pela frente. É isso que nós vamos ver aqui no decorrer do livro e vemos também nas cartas de Paulo. Aqui nós vemos que ele descobre os planos malignos daqueles homens, foge, ou melhor, as pessoas fogem com ele. Alguns podem ver isso aqui e dizer assim, pastor, mas a Paulo aí foi meio covarde, não foi? Como assim, ele não teve medo de enfrentar aqueles homens? Paulo fugiu? Sim, fugiu. E é isso que nós devemos fazer. Nós não procuramos sofrimentos, não somos masoquistas. Se tivermos a oportunidade de fugir, fugiremos. Mas se formos capturados, que jamais neguemos a nossa fé. Não vamos buscar processo de ser preso, claro que não, isso é burrice. Mas se de fato formos processados e presos, que venhamos a ratificar aquilo que nós acreditamos, a nossa crença, e venhamos a pagar o preço por sermos cristãos fiéis a Deus. Assim devemos fazer. Paulo, ele de fato começa o seu ministério, sofrendo, fugido. Aqui ele conta, mas na segunda carta aos Coríntios, ele diz também como foi a fuga dele. Põe ele, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 32, ele diz como foi a sua fuga.
Em Damasco, o governador da cidade, sob a autoridade do rei Aretas, vigiava a cidade dos damascenos a fim de prenderem. Mas desceram-me muralha abaixo, num cesto, através de uma janela. Assim escapei das mãos dele. Imagina a cena. Paulo entra num cesto aí, quem vai jogar você para o lado, segurando a corda aqui, para você dar a linha. Foi extremamente perseguido. Assim começa o ministério dele. Após a sua conversão, de fato, ele não é enviado a princípio logo para Jerusalém, que era a capital, porque esse é o sonho de todo pastor. O sonho de todo pastor, de toda pessoa que se converte, ele se converter. Você quer ir para qual igreja? Capital. Lá que tem gente, o dinheiro está lá, lá as coisas são mais fáceis. Paulo não. Deus o manda para uma região na Arábia, ele fica cerca de 3 anos lá, ele diz em Gálatas, sendo discipulado pelo próprio Cristo, onde ele aprende o Evangelho, como ele mesmo diz, não dos homens, mas direto de Deus. E quando ele vai a Jerusalém, os discípulos se reúnem e dizem: Paulo, você precisa ir embora da igreja, porque o negócio está ficando feio para você aqui. Imagina, um homem extremamente sábio. Paulo, ele é mandado de volta, sabe para onde? Para Tarso, para sua cidade natal. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo para ele é o seguinte: Paulo, você é alguém extremamente inteligente, sábio, poliglota, dotado de inúmeros atributos, mas, mesmo sendo escolhido, para que você seja um instrumento em minhas mãos, é necessário que você primeiro seja lapidado, que eu arranque algumas coisas aí. Ou seja, Paulo ele vai passar 10 anos para depois voltar. 10 anos. Deus precisava primeiro trabalhar em Paulo, para depois trabalhar através de Paulo. E via de regra assim funciona. Deus ele primeiro nos molda, trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. E terceiro e último princípio, põe ele, por favor. Terceiro e último princípio, uma igreja verdadeira. Versículo 26, acompanhe comigo, por favor. Ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele e não acreditavam que ele fosse um discípulo. 3 anos depois, Paulo ele sai de Damasco, ele vai a primeira vez a Jerusalém como cristão, já tinha ido, mas como cristão é a primeira vez, e quando ele chega, ele procura se juntar aos discípulos. Os discípulos não quiseram. Será? Sei não, hein? Paulo era aquele que ninguém acreditava que convertia. Sabe quando você olha fulano? Aquele lá, sei não, hein? Vou dar o exemplo que eu dei o culto passado, que hoje não dá. Mas, sei não, hein? Aquele converter, esse não dá. Paulo era assim. Tem um pastor que eu acompanho muito um homem de Deus. Ele disse que quando ele converteu, os amigos começaram a fazer bolão para saber quanto tempo ele ficava na igreja. E as apostas giraram em torno de 2 semanas ao mês, só isso. Fulano, duvido, vai voltar para o mundão, com certeza. E graças a Deus tem 42 anos que ele é pastor. Isso mostra que de fato não há impossíveis para Deus, não há. Agora no versículo 27 vai entrar em cena um homem chamado Barnabé. Acompanhe comigo, versículo 27. Então Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e que este lhe falara, e como em Damasco pregava corajosamente, em nome de Jesus. Barnabé, ele vai vir a ser um grande amigo de Paulo, um grande companheiro, e pode ver, ele faz essa ponte, né? Ele introduz Paulo ali para os apóstolos. Calma aí, gente, eu conheço. Ele converteu de verdade, ele prega Jesus Cristo, ele então faz essa ponte. E veja, queridos, é de suma importância que haja pessoas como Barnabés na igreja. Pessoas que talvez não estejam à frente pregando de forma direta, mas que contribuem com seus dons, com seus talentos, com suas habilidades, independente de qual seja. Pessoas diferentes, mas que ajudam naquilo que podem. Nós temos o Novo Testamento cheio de pessoas assim. Barnabé é uma delas. A Bíblia vai estar Lídia, uma mulher muito rica, vendedora de púrpura, e o que ela fazia? Abria as portas de sua casa, para receber as pessoas. Nós vemos Priscila, vemos Áquila e tantas outras pessoas. Então, você ser um Barnabé na vida da sua igreja, na vida da sua comunidade, é fundamental.
Assim a igreja ia avançando. Isto é a igreja. Não é apenas o pastor aqui fazendo a pregação e vocês sentados e ouvindo. A igreja, como diz Atos, é o povo trabalhando e avançando. É interessante que depois de cerca de 15 dias, os judeus eles ficam furiosos com a pregação de Paulo, porque, convenhamos, os argumentos dele, a sua oratória, a sua persuasão, tinha uma capacidade de provocar reações diferentes nas pessoas. Quando Paulo pregava, apenas duas coisas aconteciam. Ou as pessoas se convertiam, ou as pessoas queriam matá-lo. Não tinha um meio termo. Não tinha uma terceira via. Ou as pessoas se convertiam, ou o odiavam. E isso, aplicando em nossa vida, é um excelente teste de uma igreja de fato genuína, verdadeira. Porque a pregação do Evangelho, ela necessita causar esses dois tipos de atitude. Porque, convenhamos, o verdadeiro Evangelho sempre vai confrontar o seu pecado. Aí imagina, você está aqui na igreja há anos. Aí você vem, você trai o seu cônjuge, você acha que é normal ter relação íntima com o seu namoradinho, com a sua namoradinha. Você é escravo da pornografia. Você mora junto e não é casado. E você nunca é confrontado dessas coisas. A pregação nunca ali, te dá aquela alfinetada, nunca te coloca na parede. Há algo errado. Ou com você ou com a pregação. Às vezes a pessoa vem para a igreja e é aquela ovelhinha que é acostumada a vida inteira a postar fotos sem lã. O tempo todo. Roupas extremamente sensuais. E então vai ouvindo a pregação, e nunca é confrontada. Há algo de errado. Claro que há. Ou com a pregação, ou com a pessoa. Ou você de fato é um ímpio, um leproso que já não tem mais sensibilidade nenhuma em relação ao pecado ser confrontado, porque isso acontece, claro que acontece. Às vezes o evangelho é pregado de verdade, mas a pessoa acostumou, falou, não, nem me dói mais, pode falar à vontade. Assim é minha vida. Quase canta aquela musiquinha da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, tá nem aí. Agora, se você de fato ouve o evangelho, você vai se sentir incomodado e confrontado com a pregação. Porque se você vive no pecado e você fica em paz numa igreja, há um sério problema com a igreja, com você ou com os dois. Se você é alguém avarento, amargurado, se você é uma irmã feminista, ou um homem bananão que não gosta de trabalho, não gosta da enxada, não quer saber de nada, e ainda fica bravo de ser confrontado, cuidado, há um sério problema contigo. E você deve ficar feliz, porque se a igreja assim prega, e você se ofende com a mensagem do evangelho, é um claro sinal de que o evangelho tem sido pregado. Jesus, quando ele pregava, também havia apenas duas atitudes: ou as pessoas rilhavam os dentes, querendo matá-lo, ou prostitutas, corruptos e ladrões o amavam e se entregavam a ele. Não havia meio termo. Diante da mensagem de João Batista, a mesma coisa acontecia. Você via o povo dizendo assim: que faremos? As pessoas se desesperavam tanto ao ouvir a pregação de João, que elas diziam: o que faremos? O que a gente tem que fazer para a gente acertar aí com Deus? Nos ajude. Em contrapartida, outras pessoas como Herodias, Herodes e a filha de Herodias queriam apenas calar a boca do profeta, queriam a cabeça dele num prato. Caminhando aqui para o final do versículo 30, versículo 31, vai dizer assim: quando os irmãos souberam disso, levaram-no até Cesareia, o enviaram a Tarso. Agora no verso 31, Lucas quase que dá um relatório, né? Assim, a igreja desfrutava de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. Vocês vão ver que daqui para frente Paulo só vai aparecer no capítulo 13, e depois entra Pedro aqui em diante. Mas Lucas, ele termina essa primeira passagem falando da conversão de Saulo, falando que através da vida dele, a igreja foi muito impactada, porque pessoas pregavam com mais desassombro, com mais coragem, e inúmeras pessoas se convertiam, e eram acrescentadas à igreja. Pessoas eram encorajadas e consoladas mediante o Espírito Santo. Mas nós vemos que, mesmo um homem de Deus como Paulo, cheio do Espírito Santo, não é todas as pessoas que o ouviam que se convertiam.
Porque não pense, não é possível, a pessoa vai ouvir Paulo e não vai se converter? Sim. A pessoa pode ser um homem de Deus, temente ao Senhor, fiel. Não pense que toda pregação, todos que ouvirem vão se converter. Claro que não. Como já disseram, né, o sol que derrete a cera é o mesmo que endurece o barro. E assim funciona. O evangelho, por vezes, vai quebrantar corações, outras vezes vai endurecer ainda mais. E, para encerrar, só o versículo 27 de novo, fala sobre a bênção que é fazer parte de uma igreja, de uma comunidade, assim como esses homens aqui faziam. Versículo 27, ele vai dizer assim: então Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus. Queridos, você não tem noção a bênção que é participar de uma comunidade, ser ativo na igreja. Não apenas ser aquele crente domingueiro, não, todo domingo eu vou. Não, isso não é o suficiente. Você não tem noção da bênção que é ser ativo na igreja, fazer parte da comunidade. Sabe por quê? Veja, Paulo foi acolhido em Damasco, diz a Escritura. Foi bem recebido, cuidaram dele, ele estava enfermo, cego. Oraram por ele. Ajudaram até em sua alimentação, que ele teve fome, depois comeu. Receberam ele bem em Jerusalém, ajudaram a escapar da morte. Diante de todas essas coisas que nós vemos que o benefício da comunidade traz às pessoas, como entender aquelas pessoas que acham que é bom ser desigrejado, de servir a Cristo sem ter uma comunidade a qual ela possa levantar a bandeira, sou desta igreja? É fundamental ter isso. Ou pessoas que querem, como eu disse, ser aquele crente domingueiro. Nós temos só 2 cultos, um pequeno grupo durante a semana para você poder participar, e tem pessoas que por vezes não querem. Fala de comunhão, reclama, fala de café, reclama, fala de chá, reclama, fala de churrasco, reclama, tudo reclama, nada está bom. Vocês perdem de ser abençoados quando vocês não participam dessas coisas, não fazem parte de forma ativa da igreja. Pastor, mas eu sei que se eu me envolver assim, podem acontecer alguns problemas de relacionamento. Pode, vai acontecer, faz parte. Assim é a igreja. Paulo, você vai ver mais adiante, ele briga com Barnabé, dá uma separadinha, depois se reconcilia, lá na frente volta. Algumas tensões fazem parte, mas devem ser conversadas, superadas e sem mágoas. Igreja é assim. Por vezes nos ferimos, mas devemos sempre nos restaurarmos, conversarmos e não ficarmos magoados, chateadinhos, que é uma coisa mais ridícula que pessoas que participam da mesma igreja, que não conversam uma com a outra. Não, fulano não me chamou para aniversário. Uma que você não é a última bolachinha do pacote, claro, né? Não é tão especial assim. E fazer o quê? Bola para frente, vai. Já fizeram a coisa e não me chamaram. O pastor da igreja. Eu fico furioso primeiro, claro, né? Depois começa a digerir. Depois supera. Faz parte. E quando eu sei que está tendo alguma coisa que não me chama, eu vou. É sério. Vou de intrometido. Estou passando na casa do irmão, estou vendo fumacinha de churrasco. Que é isso? Não me chamou? Tá. Ô irmão, vim te ver. Já, não tem como esconder mais, né? Faço mesmo, gente. Então, convidem. Melhor, né? Que eu chegar de surpresa, se ficar com carão. E eu não ligo não, tá? Não ligo. Mas veja, assim deve ser a igreja. Assim deve ser. Se acontecer algum problema, supera, conversa, resolve. Veja, a nossa igreja, graças a Deus, você percebeu o tanto de criança que a gente tem, né? Tem dia que elas ficam competindo comigo aqui na pregação. Criança é benção. Eu amo criança. Você acha que as nossas crianças são só anjinhos que nunca dão problema? É ruim, às vezes sai uns fight aí, gente. Sai. Acontece, claro que acontece. Ontem mesmo, estávamos lá em casa, e eu tenho os meus pequenininhos, daí está lá o irmão com os pequenininhos dele. Um pega um carrinho, não adianta, todos querem o carrinho que aquele primeiro pegou. Tá, é meu. E chora, e briga, aí um deita. A vida é assim. A gente vai lá, a gente conversa. Um pouquinho fulano, um pouquinho depois com você. É assim. Desde que as crianças, claro, né, não se agridam, não se batam, a gente vai lá, conversa, a gente dá um jeitinho. E acontece. Só um exemplo. Eu lembro, eu era da igreja de Guaratinguetá ainda, e na época eu só tinha 2 filhos, e era assim, né? Era o meu mais velho, depois vinha o Daniel do pastor Rodrigo,
e depois o Samuel, o meu segundo. Aí tem lá um dia eu estou vendo o meu, que era o menor, com um brinquedo. Aí o filho do pastor Rodrigo veio, que era maior que o meu segundo, e tomou o brinquedo do Samuel. E o Samuel ficou chorando. Como eu tinha o maior, eu já acionei o pitbull, né? Ah, pega! Nem pensei duas vezes, né? Calma, foi, bau, do meu irmão. Aí ele ficou chorando. Daí o pastor, você viu lá? O que o Calma fez para o Daniel? Eu falei, vi? O senhor viu o que o Daniel fez para o Samuel? Não vi. Ah, criança é assim mesmo, deixa eles lá. Depois você explica para eles na sua casa, eu explico na minha, é a vida que segue. E é assim que funciona. Porque você imagina você ficar brigando por causa de criança. Olha, eu morei boa parte da minha infância, os meus 12 primeiros anos da infância, num bairro ali em Aparecida, onde era um beco, e tinha duas casas no fundo. A minha casa e a casa do Tiago. E tinha o cimento ali da minha casa e o cimento da casa dele. Era uma de frente para a outra, entrando nesse beco. E tinha bem uma marquinha no meio, né? Que o cimento da casa dele era diferente da minha casa. Aquilo era faixa de Gaza. Ele não podia pisar para cá, não podia pisar para lá, quando a gente estava brigado. E não podia mesmo. A gente pisava assim, né? Panela que voava, o negócio estralava o chicote mesmo. Só que às vezes a gente quebrava o pau de manhã. Aí a minha mãe parava de falar com a mãe dele. À tarde, a gente já estava brincando junto, e as duas sem se falar. Não tem lógica esse tipo de coisa. Então, criança, pode ver, graças a Deus aí, né, a gente tem bastante. Então, a gente precisa saber também, como igreja, controlar esse tipo de coisa. Saibamos resolver de forma cristã, porque a igreja é feita de pecadores. Claro que é feita de pecadores, mas ainda assim, é a igreja de Deus, é a igreja do povo de Deus. E é uma bênção fazer parte da igreja. Por isso, exercite ser a cada dia mais ativo na igreja. Amém, meus irmãos?